Existem encontros na vida que não estão marcados em nenhum mapa, não aparecem em nenhuma placa de sinalização, mas que mudam o destino de uma pessoa para sempre. Encontros que parecem ter sido escritos por uma mão maior que a nossa, planejados por alguém que enxerga muito além do que nossos olhos conseguem ver. Esta é a história do dia em que eu dei uma carona para Jesus. E eu juro por tudo que há de mais sagrado, que cada palavra que vou contar para vocês é verdade. Meu nome é Roberto Santos, mas todo mundo me chama de Beto. Tenho 55 anos, sou caminhoneiro há mais de 25 anos. E naquela época da minha história, eu estava no fundo do poço da minha vida. Dirigia uma Mercedes L120 branca, que era minha companheira de estrada há quase 10 anos. Um caminhão forte e confiável que me levava de um canto ao outro do Brasil, carregando sonhos e mercadorias de outras pessoas, enquanto eu mesmo tinha perdido todos os meus. Antes de continuar, se inscreve no canal. Me responde nos comentários de onde você está assistindo e me diga. Assim como eu, você já teve um encontro que mudou completamente o rumo da sua vida? Eu era um homem destroçado. 3 anos antes, minha esposa Carla tinha pedido o divórcio e levado nossos 2 filhos embora. O motivo era simples e doloroso ao mesmo tempo. Eu havia me tornado um alcoólatra. Começou devagar, como sempre acontece. Uma cervejinha para relaxar depois de uma viagem longa. Um trago de cachaça para esquecer o cansaço da estrada. Uma garrafa inteira para apagar a solidão dos hotéis baratos. Quando me dei conta, já estava completamente viciado. Chegava em casa bêbado, discutia com a Carla na frente das crianças. O Mateus, que na época tinha 16 anos, começou a me evitar. A Letícia, de 12, chorava toda vez que eu levantava a voz. Até que um dia a Carla não aguentou mais. Fez as malas das crianças e se mudou para a casa da mãe dela em Campinas. Desde então, minha vida virou um pesadelo. Os meninos não queriam mais falar comigo. Quando eu ligava, o Mateus desligava na minha cara. A Letícia só chorava do outro lado da linha. A Carla disse que só deixaria eu ver as crianças se eu parasse de beber, mas eu não conseguia. Cada tentativa de ficar sóbrio terminava numa recaída pior que a anterior. Naquela sexta-feira de março, eu estava saindo de São Paulo carregado com materiais de construção com destino a Brasília. Era mais uma viagem de rotina numa vida que tinha perdido todo o sentido. Dentro da cabine havia sempre uma garrafa de cachaça escondida debaixo do banco. Minha companheira fiel, minha única consolação nos momentos de desespero. Eu estava pensando seriamente em acabar com tudo. Já tinha planejado como ia fazer. Chegaria em Brasília, descarregaria a mercadoria e numa dessas estradas escuras do interior, pisaria fundo no acelerador até encontrar uma árvore grande. Pelo menos meus filhos ficariam com o seguro de vida e não precisariam mais se envergonhar de ter um pai como eu. Era fim de tarde, quando estava passando pela BR-050, próximo a Cristalina, em Goiás. O sol estava se pondo, pintando o céu com aquelas cores douradas que só o Cerrado brasileiro tem. Eu dirigia no automático perdido, nos meus pensamentos sombrios, quando vi uma figura parada na beira da estrada. Era um homem jovem, devia ter uns 30 e poucos anos. Usava calça jeans simples, uma camisa branca de manga comprida e sandálias de couro. Tinha cabelo castanho um pouco comprido e uma barba bem cuidada. O que mais me chamou a atenção foram os olhos dele. Mesmo à distância, eu conseguia ver que eram diferentes. Tinha uma serenidade que eu nunca tinha visto em ninguém. Ele não estava fazendo sinal para pedir carona. Apenas caminhava devagar pela beira da estrada, como se não tivesse pressa para chegar a lugar nenhum. Mas quando me viu aproximando, parou e me olhou diretamente nos olhos. Foi aí que senti algo estranho no peito. Uma sensação que não sabia explicar, como se aquele encontro fosse inevitável. Parei o caminhão no acostamento, baixei o vidro e gritei: "Precisa de uma carona?"
Ele se aproximou com passos calmos. Quando chegou perto da porta, eu consegui ver melhor o rosto dele. Era um rosto comum, mas ao mesmo tempo especial. Tinha uma expressão de paz que eu não via nem nos meus melhores sonhos. "Obrigado por parar", disse ele, com uma voz suave que parecia uma música. "Posso ir com você até onde for possível?" "Claro, suba aí", respondi abrindo a porta. "Para onde você vai?" "Para onde você me levar", respondeu ele, subindo na cabine. Achei a resposta estranha, mas não disse nada. Voltei para a estrada e continuamos viajando. Logo de cara, percebi que algo tinha mudado dentro da cabine. Não era só a presença de outra pessoa, era outra coisa. Um tipo de paz que eu não sentia há anos. Era como se todo o desespero que carregava comigo tivesse diminuído de repente. "Como você se chama?", perguntei, tentando puxar conversa. "Jesus", respondeu ele naturalmente. Eu sorri, achando que era coincidência. "Jesus? Nome bonito. E qual é o seu sobrenome?" "Só Jesus", disse ele olhando pela janela. "E você como se chama?" "Roberto, mas todo mundo me chama de Beto. Sou caminhoneiro há mais de 25 anos, rodo o Brasil inteiro." "Sei disso", ele disse, me olhando com aqueles olhos serenos. "Sei também que você está sofrendo muito." Senti um arrepio na espinha. "Como assim você sabe que eu estou sofrendo?" "Está escrito no seu rosto, Beto. Você carrega uma dor muito grande no coração, uma dor que está te matando por dentro." Fiquei calado por alguns segundos. Como aquele homem que eu acabara de conhecer podia saber tanto sobre mim? "Você tem razão", falei baixinho. "Estou passando por uns problemas familiares." "Seus filhos Mateus e Letícia", disse ele sem hesitar. Quase bati o caminhão. Como ele sabia o nome dos meus filhos? "Como você sabe disso? Quem é você?" Jesus me olhou com uma expressão cheia de compaixão. "Sou alguém que conhece sua dor, Beto. Alguém que sabe que você está pensando em desistir de tudo. Mas vim te dizer que seus filhos ainda te amam. Eles só não sabem como demonstrar porque estão machucados também." As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. "Eles não querem mais falar comigo. Destruí minha família por causa da bebida. Sou um fracasso como pai, como marido, como homem." "Você não é um fracasso, Beto. Você é um homem que perdeu o caminho, mas que ainda pode encontrá-lo de novo. Seus filhos precisam de você. Eles estão esperando que você mude, que você se torne o pai que eles sempre quiseram ter." "Mas eu já tentei parar de beber várias vezes. Não consigo. É mais forte que eu. Sozinho você realmente não consegue. Mas você não está sozinho. Nunca esteve, apenas se esqueceu de olhar para cima." Continuamos conversando por mais de 1 hora. Jesus falava sobre perdão, sobre recomeços, sobre a força que vem da fé. Não pregava, não julgava, apenas conversava como um amigo que se importa de verdade. Cada palavra dele era como um bálsamo para minha alma ferida. Quando começou a escurecer, paramos num posto de gasolina em Cristalina para abastecer. Jesus desceu comigo e, enquanto eu cuidava do combustível, ele foi até uma pequena loja de artesanato que funcionava do lado do posto. "Vou comprar alguma coisa rápido", disse ele. "Já volto." Terminei de abastecer, paguei a conta e fui procurar por ele. Perguntei para o frentista, para a moça da loja, para outras pessoas que estavam por ali. Ninguém tinha visto homem nenhum. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido no ar. Voltei para o caminhão confuso e foi aí que vi. No banco onde Jesus tinha sentado, havia um pequeno objeto que não estava lá antes. Era um pão. Não um pão comum, era um pãozinho perfeitamente redondo com uma cruz gravada na superfície. Estava quentinho, como se tivesse acabado de sair do forno, embora não houvesse nenhuma padaria por perto. Peguei o pão com as mãos trêmulas. Tinha um perfume diferente, doce e acolhedor. E quando mordi um pedacinho, senti um sabor que nunca tinha provado na vida. Era como se cada migalha trouxesse paz para dentro de mim. Foi nesse momento que entendi. Aquele homem
não era uma pessoa comum. Tinha algo de sagrado nele, algo que eu não conseguia explicar, mas que sentia com cada fibra do meu ser. O nome dele não era coincidência, era Jesus mesmo. O Jesus dos Evangelhos, o Filho de Deus, que tinha vindo falar comigo num momento em que eu mais precisava. Sentei na cabine do caminhão olhando para aquele pão milagroso e comecei a chorar. Mas não era mais lágrima de desespero, era lágrima de gratidão. Pela primeira vez em anos, senti que não estava sozinho, que alguém se importava comigo, que ainda havia esperança. Peguei a garrafa de cachaça que estava escondida debaixo do banco. Olhei para ela por alguns segundos, depois desci do caminhão e a joguei no lixo. Não ia precisar mais daquele veneno. Tinha encontrado algo muito melhor, uma força que vinha de dentro, uma paz que o álcool nunca tinha me dado. Voltei para a cabine, peguei meu celular e pela primeira vez em 6 meses liguei para o Mateus. Ele atendeu desconfiado. Alô? Filho, sou eu, seu pai. Sei que você não quer falar comigo, mas preciso te dizer uma coisa. Eu te amo muito e vou mudar. De verdade desta vez. Vou parar de beber e vou me tornar o pai que você merece ter. Do outro lado da linha houve um silêncio longo. Depois ouvi a voz embargada do meu filho. Pai, você já disse isso antes. Eu sei, filho, mas desta vez é diferente. Desta vez eu não estou sozinho na luta. Confie em mim mais uma vez, por favor. Tá bom, pai. Mas se você beber de novo, não me liga mais. Pode ter certeza que não vou beber. Te amo, filho. Eu também te amo, pai. Desliguei o telefone e fiquei ali parado, segurando o pão sagrado. Sabia que minha vida tinha mudado naquele momento. Não por causa de uma força de vontade que eu não tinha, mas por causa de um encontro impossível com alguém que conhecia minha dor e tinha vindo me dar esperança. Coloquei o pão numa pequena caixa que guardei no painel do caminhão como lembrança do dia mais importante da minha vida. Liguei o motor e voltei para a estrada. Mas agora eu não estava mais dirigindo sozinho. Sentia uma presença comigo, uma proteção, uma força que não vinha de mim. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, rezei. De verdade. Agradeci por aquele encontro milagroso e pedi força para ser o homem que meus filhos precisavam que eu fosse. E quando finalmente consegui dormir numa pousada em Formosa, tive o sono mais tranquilo que tinha tido em anos. Não sabia ainda, mas aquele era apenas o começo. O encontro com Jesus ia mudar não só a minha vida, mas a vida de muitas outras pessoas que eu nem imaginava que ia conhecer. Porque quando Deus decide usar alguém como instrumento da sua vontade, não há limites para os milagres que podem acontecer, e vocês não vão acreditar no que aconteceu nos dias seguintes. Os dias que se seguiram ao meu encontro com Jesus foram os mais estranhos e, ao mesmo tempo, os mais extraordinários da minha vida. Pela primeira vez em 3 anos, eu estava sóbrio de verdade. Não era só o corpo que tinha parado de pedir álcool, era a alma que tinha encontrado algo melhor. O pão sagrado que Jesus tinha deixado permanecia quentinho na caixinha do painel, como se tivesse acabado de sair do forno, mesmo passando os dias. Cheguei em Brasília, descarreguei a mercadoria e, em vez de procurar um bar, como sempre fazia, fui direto para uma igreja. Fazia tanto tempo que não pisava numa casa de Deus que até me senti estranho ali dentro. Mas ajoelhei num banco da frente e rezei de coração, agradecendo pelo encontro milagroso e pedindo força para continuar no caminho certo. Foi quando saía da igreja que recebi uma ligação que mudaria tudo. Era da transportadora me oferecendo uma carga urgente de Brasília para Belo Horizonte. Normalmente eu pegaria qualquer frete que aparecesse, mas desta vez senti algo diferente. Uma voz interior me dizendo que aquela não era uma viagem comum, que eu tinha uma missão a cumprir. Saí de Brasília na manhã seguinte pela BR-040, com o coração cheio de expectativa. Não sabia o que me esperava, mas tinha certeza de que Jesus tinha um plano.
O pão continuava quentinho no painel e às vezes eu sentia um perfume suave de rosas dentro da cabine, mesmo com as janelas fechadas. Foi próximo a Paracatu, em Minas Gerais, que aconteceu o primeiro milagre. Eram umas 3 da tarde, quando vi no acostamento uma cena que me fez gelar o sangue. Um carro tinha capotado saído da pista e estava de rodas para o ar fumegando. Ao redor, várias pessoas gritavam e corriam de um lado para outro em desespero. Parei a Mercedes imediatamente e corri para ajudar. Quando cheguei perto, vi a gravidade da situação. Era uma família que voltava de viagem. O pai estava preso nas ferragens, inconsciente e sangrando muito. A mãe do lado de fora chorava desesperadamente, segurando uma menina de uns 5 anos nos braços. A criança também estava ferida e gemia de dor. "Alguém já chamou o socorro?" gritei. "Já, mas vai demorar muito para chegar aqui", respondeu um homem que tinha parado para ajudar. "O pai está preso ali dentro e pode morrer se não tirarmos ele logo." Olhei para o carro destroçado e senti algo estranho acontecer dentro de mim. Era como se uma força que não era minha tomasse conta do meu corpo. Conhecimentos que eu não tinha apareceram na minha mente. Sabia exatamente o que fazer, embora nunca tivesse feito um resgate na vida. "Escutem!" falei com uma autoridade que não sabia que tinha. "Vamos fazer assim. Você e você vão comigo ajudar a tirar o homem do carro. Vocês ali vão cuidar da mulher e da criança." "Alguém tem água?" As pessoas me obedeceram sem questionar, como se soubessem que eu estava no controle da situação. Com cuidado, conseguimos tirar o pai das ferragens. Ele tinha uma fratura na perna e um corte feio na testa, mas estava vivo. Usando minha camisa, fiz um torniquete para estancar o sangramento e, com pedaços de madeira, improvisamos uma tala. A menina tinha machucado o braço, mas não era nada grave. Mesmo assim, ela chorava muito de susto. Foi quando me aproximei dela que aconteceu algo que até hoje me arrepia. Coloquei a mão na testa da criança e disse sem pensar: "Calma, filha, Jesus está cuidando de você." No exato momento que falei isso, a menina parou de chorar. Mais que isso, ela sorriu e disse uma coisa que fez todo mundo ficar em silêncio. Eu vi ele, titio, o homem de túnica branca que estava ajudando o papai. Ele disse que você ia chegar para salvar a gente. Senti um arrepio na espinha. A criança tinha visto Jesus durante o resgate. Olhei ao redor, mas não havia ninguém de túnica branca, só as pessoas que tinham parado para ajudar. Mas ela tinha visto. E de alguma forma eu sabia que era verdade. Quando finalmente chegou a ambulância, o médico ficou impressionado com os primeiros socorros que tínhamos dado. "Quem fez esse curativo?" perguntou. "Salvou a vida do homem. Se não fosse isso, ele teria morrido antes de chegarmos aqui." Não soube o que responder. Como explicar que uma força maior tinha guiado minhas mãos? "Só fiz o que deu para fazer", murmurei. A mãe da menina me abraçou chorando. "O senhor é um anjo que Deus mandou para salvar minha família. Como posso agradecer?" "Não precisa me agradecer", respondi. "Agradeça a quem realmente salvou vocês." Quando voltei para o caminhão, encontrei algo que me fez chorar. Dentro da caixinha, junto com o pão, havia um pequeno papel que não estava lá antes. Estava escrito com uma letra linda: "Bem feito, meu servo fiel. Este é apenas o começo." Naquela noite, no hotel em Paracatu, liguei para meus filhos. Contei para eles sobre o acidente, sobre como tinha ajudado a família, sobre a menina que tinha visto Jesus. O Mateus me escutou em silêncio e no final disse: "Pai, você está diferente. Sua voz está diferente." "Estou mesmo, filho. Encontrei algo que estava procurando há muito tempo." "O que foi, pai?" "Minha missão na vida. E essa missão inclui vocês dois." Pela primeira vez em 3 anos, tivemos uma conversa longa e verdadeira. O Mateus me contou sobre a escola, sobre a namorada, sobre os planos para o futuro.
A Letícia também falou comigo sem chorar, me contou que estava aprendendo violão e que sentia muito a minha falta. Pai, quando você vai vir nos visitar? Perguntou ela. Logo, filha, muito em breve. Nos dias seguintes, outros milagres começaram a acontecer. Em Belo Horizonte, ajudei uma senhora que tinha caído na rua e quebrado a perna. Na volta para São Paulo, dei carona para um jovem que estava sem dinheiro para voltar para casa. Sempre que ajudava alguém, encontrava bilhetinhos na cabine do caminhão com mensagens de Jesus, me encorajando a continuar. Foi numa tarde de quinta-feira que aconteceu o segundo grande milagre. Eu estava numa estrada secundária próximo a Três Corações, quando vi uma igreja pequena e antiga, meio abandonada na beira da estrada. Algo dentro de mim pediu para parar. Era como se uma voz silenciosa me chamasse para entrar ali. A igrejinha estava vazia, mas a porta estava aberta. Entrei devagar, respeitando o silêncio sagrado do lugar. O altar era simples, havia algumas imagens de santos nas paredes e um crucifixo de madeira no centro. Ajoelhei num banco da frente e comecei a rezar, agradecendo por todas as bênçãos que estava recebendo. Foi quando levantei a cabeça que quase desmaiei. Lá na frente, ajoelhado diante do altar, estava Jesus. O mesmo homem que tinha me dado carona naquela tarde, que mudou minha vida. Vestia a mesma calça jeans e camisa branca, tinha a mesma barba cuidada, os mesmos olhos serenos, cheios de amor. Jesus, sussurrei com a voz trêmula. Ele se virou e me sorriu. Olá, Beto. Estava esperando você. Mas como você está aqui? Eu sempre estive aqui. Você que precisa aprender a me ver. Levantei devagar e me aproximei dele, ainda sem acreditar no que estava vendo. Por que você escolheu a mim? Eu não sou ninguém especial. Sou apenas um caminhoneiro que destruiu a própria família. Exatamente por isso, Beto, porque você conhece a dor, conhece o que é estar perdido. Quem nunca caiu não pode ajudar outros a levantar. Você será meu instrumento para levar esperança para quem não tem mais. Mas eu não sei como fazer isso. Não sei pregar, não entendo de teologia. Você não precisa pregar, Beto. Você precisa apenas amar. Apenas estar presente quando alguém precisar. Eu vou guiar seus passos, mostrar onde ir, o que fazer. Confie em mim. Jesus se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Senti uma energia incrível percorrer meu corpo inteiro. Era como se uma força divina entrasse em mim e me transformasse por dentro. Você será instrumento da minha misericórdia nas estradas do Brasil. Por onde passar, levará minha paz, meu amor, minha esperança. Mas lembre-se sempre, não é você quem faz os milagres, é o amor que passa através de você. E meus filhos, vou conseguir reconquistar eles. Seus filhos já te perdoaram, Beto. Eles só estão esperando você mostrar que realmente mudou. Continue sendo o homem que você se tornou e eles voltarão para você. Quando pisquei os olhos, Jesus não estava mais lá. Mas seu perfume de rosas permanecia no ar. E eu sentia que ele continuava presente de alguma forma invisível. Saí da igreja, transformado completamente diferente do homem que tinha entrado ali poucos minutos antes. Na semana seguinte, as mudanças na minha vida foram evidentes. Parei completamente de frequentar bares, passei a carregar uma Bíblia na cabine e lia um pouco todos os dias. Voltei a rezar o terço, coisa que não fazia desde criança. E o mais importante, comecei a procurar ativamente pessoas que precisavam de ajuda. Foi quando estava voltando de uma entrega em Ribeirão Preto que recebi a ligação que eu mais esperava. Era o Mateus. Pai, você pode vir jantar em casa no domingo? Meu coração quase saiu pela boca. Claro, filho, vocês têm certeza? A gente conversou com a mãe. Ela disse que você está realmente diferente. Queremos te dar uma chance. Não vão se arrepender, filho. Eu prometo. No domingo cheguei na casa da Carla em Campinas com o coração batendo forte. Fazia mais de um ano que não via meus filhos pessoalmente.
Quando a Letícia abriu a porta e me abraçou forte, eu desabei em lágrimas. Senti sua falta, pai, ela disse grudada em mim. Eu também, filha, mais do que vocês podem imaginar. O jantar foi emocionante. Conversamos sobre tudo, sobre o tempo perdido, sobre meus planos de mudar, sobre os milagres que estavam acontecendo na minha vida. A Carla me observava com atenção e no final da noite disse: "Você realmente está diferente, Beto. Seus olhos estão diferentes." Encontrei meu caminho, Carla. Encontrei minha missão na vida. Que missão? Ajudar pessoas, ser instrumento de Deus para levar esperança para quem precisa. Ela sorriu pela primeira vez em anos. Sempre soube que você era um homem bom no fundo. Só precisava se encontrar. Quando me despedi aquela noite, sabia que algo novo tinha começado. Não era mais só um caminhoneiro perdido na estrada. Era um homem com propósito, com missão, com família. E Jesus estava comigo em cada passo do caminho. Na volta para casa, encontrei mais um bilhetinho na cabine. A reconciliação é o primeiro milagre. Prepare-se para os maiores que estão por vir. Olhei para o pão que continuava quentinho depois de quase um mês, sorri e sussurrei: "Estou pronto, Senhor. Pode usar este seu servo como quiser." E vocês não imaginam o que estava para acontecer na sequência. Depois da reconciliação com meus filhos, minha vida tomou um rumo completamente novo. Não era mais apenas Roberto, o caminhoneiro alcoólatra que tinha destruído a família. Agora eu era Beto, o homem que Jesus tinha escolhido para ser instrumento da sua misericórdia. E os milagres que começaram a acontecer superaram tudo o que eu poderia imaginar. O pão sagrado continuava quentinho na caixinha do painel, mesmo depois de mais de 2 meses. Virou minha bússola espiritual. Sempre que eu não sabia que direção tomar, sentia ele irradiar um calor especial, me guiando para onde eu devia ir. E os bilhetinhos de Jesus apareciam quase toda semana, sempre me encorajando a continuar, sempre me preparando para desafios maiores. Foi numa manhã de terça-feira que recebi uma ligação que mudaria muitas vidas. Era da transportadora, me oferecendo um frete especial para Goiânia. Medicamentos urgentes para o Hospital Araújo Jorge, que trata crianças com câncer. Normalmente, eu não gostava de carregar remédios por causa da responsabilidade, mas desta vez senti aquele impulso conhecido. Jesus queria que eu fosse. Carreguei a Mercedes em São Paulo e saí na mesma tarde. Durante toda a viagem, senti uma urgência diferente, como se cada minuto fosse precioso. Não parei para descansar direito, só o suficiente para não comprometer a segurança. Algo me dizia que uma vida dependia da minha velocidade. Cheguei no hospital de madrugada, bem na hora que o estoque de um medicamento específico tinha acabado. A enfermeira que recebeu a carga me olhou com os olhos cheios de lágrimas. "O Senhor não sabe o presente que trouxe para nós", disse ela. "Tem um menino internado há 3 meses que estava precisando desesperadamente desse remédio. Se demorasse mais algumas horas, poderia ser tarde demais." "Posso conhecer o menino?" Perguntei sem saber por quê. "Claro, acho que ele ia gostar. Está muito desanimado, coitadinho." Subimos até o quarto onde estava o garoto. Devia ter uns 8 anos de idade, estava carequinha por causa da quimioterapia e tinha a pele pálida de quem estava lutando contra uma doença terrível. Quando me viu, sorriu fraco. "Oi, tio, você é médico?" "Não, filho, sou caminhoneiro. Trouxe o remédio que você estava precisando." Os olhos dele brilharam. "Sério? Então você me salvou?" Sentei na beirada da cama dele. "Não fui eu não, campeão. Foi alguém muito mais poderoso que usou este tio aqui só como entregador." "Quem?" "Jesus. Ele que mandou eu trazer seu remédio na hora certa." O menino me olhou com uma expressão diferente. "Você conhece Jesus de verdade, tio?" "Conheço sim. Inclusive, ele me pediu para te dar uma coisa."
Peguei um pequeno pedaço do pão sagrado que sempre carregava comigo e ofereci para ele. Come isso, filho. É um pão especial que vai te dar força para ficar bom. O menino comeu o pedacinho de pão e imediatamente seu rosto mudou. Uma cor saudável voltou às bochechas pálidas e ele sorriu mais largo do que tinha sorrido desde que chegara ali. Tio, esse pão tem gosto de céu, disse ele rindo. Fiquei com o coração apertado, mas também cheio de esperança. Você vai ficar bom, viu, filho? Jesus está cuidando de você. Saí do hospital sem saber que um milagre estava acontecendo. Soube 2 dias depois, quando a enfermeira me ligou chorando de alegria. Os exames do menino tinham mostrado uma melhora inexplicável. O tumor tinha diminuído drasticamente e os médicos não conseguiam entender como. É um milagre, doutor, ela me contou. Em 30 anos de profissão, nunca vi uma recuperação tão rápida. O menino diz que foi por causa do pão que o caminhoneiro deu para ele. Diz que viu Jesus no quarto na hora que comeu. Chorei como uma criança ao desligar o telefone. Jesus estava usando minhas mãos para curar pessoas. Não era mais apenas ajudar em acidentes, era participar de milagres verdadeiros de cura divina. Na semana seguinte aconteceu outro milagre que me marcou profundamente. Eu estava voltando de Brasília quando vi um movimento estranho no viaduto sobre o rio Paranaíba. Era madrugada e não deveria ter ninguém ali naquele horário. Parei a Mercedes e desci para ver o que estava acontecendo. Um rapaz jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, estava em pé na mureta do viaduto, olhando para baixo. Pela postura dele, não havia dúvida sobre o que estava planejando fazer. Aproximei devagar. Ei, rapaz, tudo bem? Ele se virou assustado. Não se aproxime, não tenta me impedir. Calma, filho, não vou impedir nada. Só quero conversar um pouquinho. Não tenho o que conversar. Minha vida acabou. Perdi tudo o que tinha. Não consigo mais pagar minhas dívidas. Estou desempregado há 8 meses. É melhor acabar com tudo logo. Sentei na mureta ao lado dele, mantendo uma distância segura. Como você se chama? Tiago. E você não devia estar aqui. Vá embora. Tiago, eu sou o Beto. E se estou aqui é porque alguém me mandou. Alguém que se importa com você. Quem? Todo mundo desistiu de mim, até minha família. Jesus. Ele me mandou te dizer que sua vida tem valor, que você tem uma missão importante ainda por cumprir. Tiago riu amargo. Jesus, que Jesus, cara, se ele existisse, não deixaria eu chegar nesse ponto. Ele existe sim, e está aqui agora. Olha só. Peguei o pão da caixinha e mostrei para ele. Há 3 meses atrás, eu também queria acabar com tudo. Estava perdido no álcool, tinha perdido minha família, meus filhos, até que Jesus apareceu na minha vida de um jeito que você não vai acreditar. Contei toda a minha história para Tiago. O encontro na estrada, os milagres que tinha presenciado, a reconciliação com os filhos, o menino no hospital. Ele me escutava com atenção crescente. Você está falando sério? Perguntou. Mais sério impossível. E sabe o que mais? Ontem à noite eu sonhei com você. Jesus me mostrou onde você estaria e pediu para eu vir te falar uma coisa. Amanhã você vai receber uma proposta de emprego de uma pessoa que você nem imagina. Isso é impossível. Já tentei em todo lugar. Com Jesus, nada é impossível. Desce daí e vem tomar um café comigo. Deixa a vida te dar mais uma chance. Conversamos até o sol nascer. Tiago me contou toda a sua história, as dívidas que tinha acumulado, tentando salvar um pequeno negócio que faliu, a depressão que tomou conta dele quando perdeu tudo. Mas aos poucos, vi esperança voltando aos olhos dele. Você realmente acredita que pode dar certo? Perguntou. Tenho certeza, mas você precisa confiar também. Ele desceu da mureta e me abraçou forte. Obrigado por não ter passado direto. Obrigado por ter parado. Quem parou não fui eu, Tiago. Foi o amor de Deus.
Levei Tiago até a cidade mais próxima, paguei um hotel para ele tomar um banho e dormir um pouco. Deixei meu telefone caso precisasse de alguma coisa. No dia seguinte, ele me ligou eufórico. Beto, você não vai acreditar. Recebi uma ligação de uma empresa que nem sabia que existia. Alguém indicou meu nome para uma vaga de gerente comercial. Vou fazer a entrevista hoje à tarde. Disse que ia acontecer. Jesus cumpre sempre o que promete. Uma semana depois, Tiago me ligou de novo. Tinha conseguido um emprego com um salário 3 vezes maior do que ganhava antes. Não sei como agradecer, Beto. Você salvou minha vida. Não fui eu, Tiago. Nunca esqueça disso. Foi depois desse episódio que aconteceu a terceira aparição de Jesus. Eu estava passando por Trindade, em Goiás, e senti aquele impulso conhecido para visitar o santuário do Divino Pai Eterno. Era um domingo de manhã e o local estava cheio de fiéis, mas mesmo assim consegui encontrar um cantinho tranquilo para rezar. Estava ajoelhado diante da imagem do Divino Pai Eterno quando senti uma mão tocar meu ombro. Virei e quase desmaiei. Era Jesus de novo, vestido com a mesma roupa simples, mas agora havia algo diferente nele. Uma luz suave emanava do seu rosto e seus olhos brilhavam com um amor impossível de descrever. Venha comigo, Beto, precisamos conversar. Saímos do santuário e caminhamos até um jardim mais reservado. Jesus sentou num banco de pedra e me fez sentar ao lado dele. Você está fazendo um trabalho maravilhoso, meu servo fiel. Já salvou muitas vidas, já plantou esperança onde só havia desespero. É uma honra servir o Senhor, respondi com o coração acelerado. Mas agora vem o maior desafio da sua missão. Você será testado de uma forma que nunca imaginou. Sua fé será provada ao máximo. O que vai acontecer? Algo que pode salvar centenas de vidas de uma só vez, mas exigirá toda a sua coragem, toda a sua confiança em mim. Você está preparado? Pensei nos meus filhos, na reconciliação que estava acontecendo em todas as pessoas que eu tinha ajudado. Estou sim, Senhor. O que o Senhor quiser de mim. Jesus sorriu e colocou as 2 mãos no meu rosto. Senti uma energia incrível percorrer todo o meu corpo, uma força que não era deste mundo, entrando em mim. Você não estará sozinho, Beto. Eu estarei com você a cada segundo. E quando tudo parecer impossível, lembre-se, o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que devo fazer? Continue seu caminho. Os sinais virão quando for a hora. E lembre-se, às vezes Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Quando pisquei, Jesus tinha desaparecido, mas seu perfume de rosas permanecia no ar. Voltei para o santuário transformado, sabendo que algo muito importante estava por vir. Nos dias seguintes, os sinais começaram a aparecer. Outras pessoas que eu tinha ajudado começaram a ajudar outros também. O Tiago me ligou contando que tinha ajudado um mendigo na rua. O pai do menino do hospital me procurou para agradecer e disse que agora estava visitando outras crianças doentes, levando esperança para elas. Uma rede de bondade estava se formando, como se cada pessoa que eu tocava se tornasse um instrumento de Jesus também. O caminhoneiro dos milagres, como alguns começaram a me chamar, estava inspirando outros a fazer o bem. Mas eu sabia que tudo isso era apenas preparação. O grande teste que Jesus tinha mencionado estava chegando. Sentia na alma, sentia no pão sagrado que irradiava mais calor, a cada dia sentia nos sonhos que começaram a ficar mais intensos. Então, numa sexta-feira de manhã, recebi a ligação que mudaria tudo. Era meu filho Mateus. Pai, preciso te contar uma coisa. Sonhei com você esta noite. Era um sonho muito real. Você estava num lugar com muita gente machucada ajudando todo mundo. E tinha um homem de branco ao seu lado ajudando você. Meu coração disparou. Que homem, Mateus! Não sei, pai, mas ele brilhava e falou uma coisa para mim no sonho. Diga para seu pai que a hora chegou. Desliguei o telefone com a mão tremendo.
A hora havia chegado. O grande teste estava próximo. Peguei o pão sagrado que agora ardia em calor na minha mão e sussurrei uma oração. Estou pronto, Senhor. Seja feita a sua vontade. E vocês não vão acreditar no que aconteceu logo depois. Depois da ligação do Mateus contando o sonho, eu não consegui mais ficar parado. Sentia uma urgência no peito, como se algo muito importante estivesse prestes a acontecer. O pão sagrado na caixinha do painel estava irradiando tanto calor que até queimava quando eu tocava. Era o sinal mais claro que Jesus tinha me dado até então. Passei os próximos 2 dias em jejum e oração, pedindo a Deus que me preparasse para o que estava por vir. Na segunda-feira, recebi uma carga urgente de São Paulo para Goiânia, materiais hospitalares que precisavam chegar antes de quarta-feira. Aceitei o frete sem hesitar, sabendo que não era coincidência. Na terça-feira à noite, eu estava descansando num hotel de beira de estrada, próximo a Itumbiara, quando tive o sonho mais real da minha vida. Não era um sonho comum. Era uma visão tão nítida que até hoje consigo lembrar de cada detalhe. Eu me via dirigindo pela BR-153 numa madrugada escura. De repente surgia uma curva fechada e ali estava a cena mais terrível que já presenciei. Um ônibus de romeiros tinha capotado completamente, bloqueando as 2 pistas da rodovia. Eram dezenas de pessoas espalhadas pelo asfalto feridas, gritando, pedindo socorro. E no meio de todo aquele caos, eu me via correndo de um lado para outro, tentando salvar o máximo de gente possível. Mas o mais impressionante do sonho era que Jesus estava lá comigo. Não invisível como das outras vezes, mas fisicamente presente, ajudando a carregar os feridos, orientando o que fazer. E várias pessoas conseguiam vê-lo. Ouvia gritos de "Jesus está aqui! É um milagre! O Salvador veio nos ajudar!" Quando acordei, estava suando frio. Olhei no relógio, eram 3 da manhã. Anotei todos os detalhes que conseguia lembrar. A placa do quilômetro 187 da BR-153. A curva à direita, logo depois de uma descida. Um ônibus branco da empresa Viação Reunidas. E uma sensação terrível de que aquilo ia acontecer em menos de 24 horas. Tentei convencer a mim mesmo de que era só um pesadelo produto do nervosismo. Mas o pão sagrado continuava queimando na caixinha. E eu sentia uma certeza crescente de que Deus estava me mostrando o futuro para que eu pudesse intervir. Na quarta-feira de manhã descarreguei em Goiânia e, em vez de voltar pela rota normal, resolvi pegar a BR-153 em direção ao Tocantins. Não tinha carga para lá, não tinha motivo lógico para fazer aquele desvio. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava estar naquela estrada naquela noite. Durante todo o dia, senti uma agitação crescente. Parava constantemente para rezar, pedia a Jesus que me desse forças para enfrentar o que estava por vir. Por volta das 8 da noite, parei num posto próximo ao quilômetro 200 da BR-153 e decidi esperar ali. Se a visão estava certa, o acidente aconteceria nas primeiras horas da madrugada. Foi quando estava tomando um café na lanchonete do posto que ele apareceu. Jesus vestido com as mesmas roupas simples, mas agora havia uma urgência no seu olhar que eu nunca tinha visto antes. "Chegou a hora, Beto", disse ele, sentando na minha frente. "Você está preparado?" "Estou tentando estar, Senhor, mas estou com medo. E se eu não conseguir ajudar todo mundo? E se não for forte o suficiente?" "Você não estará sozinho. Desta vez eu vou aparecer para todos. Vai ser um sinal para que ninguém duvide de que os milagres ainda acontecem. Mas preciso que você seja meus olhos, meus braços, minhas pernas nesta terra. O que devo fazer? Organize o socorro, conduza as pessoas. Seja o líder que elas vão precisar. E lembre-se, hoje nós vamos salvar 48 vidas. 48? Sim. Das 50 pessoas que estão naquele ônibus, 2 já estão marcadas para vir comigo. Mas as outras 48 dependem de você para continuar vivendo.
Jesus se levantou e colocou a mão no meu ombro. Senti uma força sobrenatural entrar em mim, uma energia que não era deste mundo. Vá agora. Posicione seu caminhão no quilômetro 187. Quando ouvir o barulho do acidente, você saberá que começou a missão mais importante da sua vida. Saí do posto com o coração batendo forte. Dirigi até o local exato que tinha visto no sonho e estacionei a Mercedes no acostamento com todas as luzes de emergência ligadas. Peguei meu kit de primeiros socorros, a corda que sempre carregava no caminhão, e esperei. Eram 2h40 da madrugada quando aconteceu. Primeiro, ouvi o barulho dos freios sendo acionados com força, depois o som terrível de metal se estilhaçando contra o asfalto. Meu sangue gelou, porque era exatamente como no sonho. Corri em direção ao acidente com a lanterna na mão. A cena era ainda pior do que eu tinha visto na visão. O ônibus tinha capotado completamente após derrapar na curva. Havia corpos espalhados por toda a pista, pessoas presas nas ferragens, outras tentando sair pelos vidros quebrados. Os gritos de dor e desespero eram de partir o coração. Mas no meio de todo aquele caos, eu vi algo que me fez ter certeza de que não estava sonhando. Lá estava Jesus movendo-se entre os feridos, ajudando a tirar pessoas das ferragens, segurando a mão de quem estava morrendo. E o mais incrível, outras pessoas conseguiam vê-lo também. "Jesus está aqui!" gritou uma senhora ferida. "Eu vi ele me tirando do ônibus." "É um milagre", dizia um homem com o braço quebrado. "O Salvador veio nos socorrer." Não tive tempo de ficar impressionado. Corri para onde havia mais pessoas feridas e comecei a coordenar o resgate. Uma força que não era minha tomou conta de mim. Sabia exatamente o que fazer, embora nunca tivesse enfrentado uma situação assim. "Escutem todos!" gritei com uma voz que ecoou por toda a pista. "Sou caminhoneiro, conheço de primeiros socorros e vou organizar o socorro até a ambulância chegar. Quem está conseguindo andar, venha me ajudar. Quem está ferido, mas consciente, levante a mão." Em poucos minutos, organizei uma verdadeira operação de resgate. Os próprios passageiros, que estavam em melhores condições, me ajudavam a tirar os outros das ferragens. Um senhor, que era enfermeiro aposentado, cuidava dos curativos. Uma professora acalmava as crianças que choravam desesperadas. Durante 2 horas trabalhamos sem parar. Eu estava em todos os lugares ao mesmo tempo, carregando feridos, aplicando torniquetes, orientando o que cada um devia fazer. E Jesus estava sempre ao meu lado, às vezes visível para todos, às vezes só para mim, guiando cada movimento. "Cuidado com aquele senhor ali", ouvia sua voz na minha mente. "Ele tem hemorragia interna." "A mulher da camisa vermelha está com traumatismo craniano. Tem que imobilizar primeiro." "Aquela criança parece bem, mas está em choque. Precisa de atenção." Cada orientação estava certa. Cada pessoa que Jesus me indicava realmente precisava de cuidados especiais. Era como se ele tivesse raio-x divino, enxergando ferimentos que os olhos humanos não conseguiam ver. Quando finalmente chegaram as primeiras ambulâncias, encontraram todos os feridos já organizados por prioridade. Os casos mais graves separados dos menos graves, curativo feito em quem precisava imobilização nos traumatizados. O comandante do Corpo de Bombeiros veio falar comigo. "Senhor, como você conseguiu organizar tudo isso? Parece trabalho de uma equipe profissional inteira." Antes que eu pudesse responder, uma das vítimas gritou: "Foi Jesus! Jesus estava aqui ajudando ele. Nós vimos com nossos próprios olhos." "É verdade", confirmou outro ferido. Um homem de branco brilhando ajudou a tirar todo mundo do ônibus. O bombeiro me olhou com estranheza, mas não questionou. O importante era que 48 pessoas tinham sido salvas, exatamente como Jesus tinha prometido. Apenas 2 não resistiram aos ferimentos, mas já tinham morrido,
No impacto, não havia o que fazer por elas. Durante toda a operação de resgate, teve gente filmando com celular. Um dos passageiros, que era jornalista, gravou quase tudo, inclusive momentos em que Jesus aparecia claramente nas imagens ajudando no socorro. Quando o sol nasceu, aqueles vídeos já estavam rodando nas redes sociais. Milagre na BR-153. Jesus aparece em acidente e salva dezenas de vidas. Caminhoneiro herói coordena resgate milagroso. As manchetes se espalharam pelo Brasil inteiro em questão de horas. Mas eu não estava preocupado com fama nem reconhecimento. Estava exausto, mas com o coração cheio de gratidão. Tinha sido instrumento do maior milagre da minha vida. Tinha visto Jesus agir fisicamente no mundo moderno, salvando vidas através das minhas mãos. Quando estava voltando para meu caminhão, encontrei Jesus me esperando encostado na Mercedes. Estava sorrindo com aquela expressão de paz e amor que eu já conhecia tão bem. Obrigado por confiar em mim, Beto. Hoje você provou que é verdadeiramente meu servo fiel. Foi uma honra, Senhor. Uma honra indescritível. E agora, o que vai acontecer comigo? Toda essa atenção da mídia. Agora você vai entender que sua missão não acabou. Na verdade, ela apenas começou de verdade. Muitas pessoas vão querer conhecer sua história. Use isso para espalhar minha palavra, para mostrar que os milagres ainda acontecem. E o Senhor vai continuar aparecendo. Jesus sorriu e tocou meu rosto com ternura. Eu sempre estarei com você, Beto. Às vezes visível, às vezes invisível, mas sempre presente. E agora seus próprios filhos vão ser seus parceiros nesta missão. Meus filhos, eles assistiram às notícias, estão vindo para cá. Finalmente entenderam quem você se tornou. Nesse momento, vi um carro se aproximando rapidamente. Era o Mateus dirigindo com a Letícia ao lado. Quando desceram, correram até mim e me abraçaram como nunca tinham me abraçado antes. Pai, a gente viu tudo na televisão, disse a Letícia chorando. Você salvou toda aquela gente. Você é um herói. Não, filha. Sou apenas um instrumento. O herói é outro. Virei para apresentar Jesus aos meus filhos, mas ele já não estava mais lá. Apenas seu perfume de rosas permanecia no ar e uma sensação de missão cumprida, mas não terminada. Pai, a gente quer ficar com você, disse o Mateus. Queremos ajudar no que você está fazendo. Queremos fazer parte da sua missão. Olhei para meus filhos com lágrimas nos olhos. A reconciliação estava completa. A família havia se reunido não apenas por amor, mas por propósito. Jesus tinha usado o maior milagre da minha vida para me devolver o que eu mais amava no mundo. Naquele momento, compreendi que o grande teste não tinha sido apenas salvar aquelas 48 pessoas. Tinha sido me preparar para uma nova fase da minha vida, onde eu não seria mais um caminhoneiro solitário servindo a Deus nas estradas. Agora eu seria um homem com família e missão, trabalhando junto com aqueles que mais amo para espalhar a esperança pelo Brasil inteiro. E essa nova história estava apenas começando. Depois do milagre na BR-153, minha vida mudou completamente. Não era mais apenas Roberto, o caminhoneiro que Jesus tinha transformado. Agora eu era Beto, o homem que o Brasil inteiro conhecia como o caminhoneiro que Jesus escolheu. E essa responsabilidade era ao mesmo tempo uma bênção e um desafio imenso. Os vídeos do resgate rodaram por semanas nas redes sociais. Programas de televisão me procuravam querendo entrevistar. Jornais publicavam matérias sobre o milagre da BR-153. Mas o que mais me impressionava eram as mensagens que recebia de pessoas comuns dizendo que a história tinha renovado sua fé. Seu Beto escrevia uma senhora de Fortaleza. Eu estava prestes a desistir de tudo quando vi seu testemunho na TV. Se Jesus escolheu o Senhor, também pode me ajudar.
Mensagens assim chegavam todos os dias às centenas. E eu entendia que Deus estava usando minha história para tocar corações por todo o país. Meus filhos cumpriram a promessa de se juntar à missão. O Mateus, que sempre foi bom com tecnologia, criou um canal no YouTube onde eu contava testemunhos das pessoas que encontrava na estrada. A Letícia, que herdou da mãe o dom de cuidar dos outros, viajava comigo nas férias, ajudando famílias necessitadas que encontrávamos pelo caminho. A Mercedes L620 se tornou mais que um caminhão, virou um símbolo ambulante de esperança. Pintei nas laterais uma frase que Jesus me inspirou a colocar: Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. E toda vez que parava em algum lugar, as pessoas vinham conversar, queriam conhecer a história, queriam receber uma oração. Mas a transformação mais bonita foi ver como outros caminhoneiros começaram a seguir o exemplo. Um movimento espontâneo que chamamos de Anjos da Estrada se espalhou por todo o Brasil. Motoristas que antes passavam direto por quem precisava de ajuda, agora paravam, ofereciam carona, levavam pessoas para o hospital, distribuíam comida para quem tinha fome. O Joaquim da Silva, um caminhoneiro gaúcho, me procurou depois de ver minha entrevista na TV. Seu Beto, disse ele, eu dirigia bêbado igual o senhor dirigia, mas depois que vi sua história, parei de beber e comecei a orar na estrada. Ontem salvei uma família de um acidente em Santa Catarina. Jesus está usando nós, caminhoneiros, para espalhar o bem. A Cleide dos Santos, uma das poucas mulheres caminhoneiras do país, também abraçou a causa. Sempre achei que transportar carga era só trabalho, me contou. Mas agora entendo que transportamos esperança também. Cada pessoa que ajudo é uma semente de bondade que planto. As histórias se multiplicavam. Em 6 meses, já éramos mais de 1000 caminhoneiros envolvidos no movimento. Criamos um grupo onde compartilhávamos testemunhos, coordenávamos ajudas, organizávamos correntes de oração. O que tinha começado com um encontro na BR-050 virou uma rede nacional de solidariedade. Mas foi num domingo de dezembro que aconteceu o momento mais especial da minha nova vida. Eu estava em casa, em Caruaru, aproveitando um raro fim de semana com a família, quando Jesus apareceu pela última vez fisicamente. Estava no quintal organizando doações que íamos distribuir na próxima viagem, quando senti aquele perfume familiar de rosas. Virei e lá estava ele sentado na mesa de plástico, onde tomávamos café da manhã, sorrindo com aquela paz que eu nunca me cansava de ver. Olá, Beto, vim me despedir. Meu coração apertou. Se despedir, Senhor? O Senhor vai embora? Fisicamente, sim. Você não precisa mais me ver para saber que estou presente. Sua fé cresceu, sua missão se expandiu. Agora você caminha sozinho, mas nunca está sozinho. Sentei na frente dele, tentando memorizar cada detalhe daquele rosto que tinha mudado minha vida. Mas e se eu errar? E se eu não souber o que fazer? Você não vai errar, Beto, porque aprendeu a ouvir meu coração. E olha só o que você construiu. Jesus apontou para as caixas de doações, para as fotos na parede, mostrando as pessoas que tínhamos ajudado, para meus filhos, que estavam dentro de casa, organizando mais uma ação solidária. Quando você me encontrou na estrada, era um homem perdido. Hoje é um pai que seus filhos admiram, um exemplo que outros seguem, um instrumento que multiplica o bem. Sua missão não foi apenas se salvar, foi salvar outros também. O que vai ser de mim agora? Você vai continuar sendo exatamente quem se tornou. Um homem de Deus que usa as estradas para levar esperança. A diferença é que agora você tem uma família inteira trabalhando ao seu lado e milhares de pessoas seguindo seu exemplo. Jesus se levantou e colocou a mão no meu ombro pela última vez. Lembre-se sempre, eu não escolhi você apesar dos seus erros. Escolhi você por causa deles.
porque quem já esteve no fundo do poço sabe guiar outros para fora de lá. Vou sentir sua falta, Senhor. Não vai, não. Porque vou estar em cada pessoa que você ajudar, em cada sorriso que você trouxer de volta, em cada vida que você tocar. Quando ajudar alguém, é a mim que você está ajudando. Naquele momento, meus filhos saíram de casa e correram até nós. Para minha surpresa, eles conseguiam ver Jesus também. A Letícia se ajoelhou diante dele, a Mateus tirou o boné em sinal de respeito. Cuidem bem do pai de vocês, disse Jesus sorrindo para eles. Ele é um tesouro que Deus confiou às mãos de vocês, e vocês são parte da missão dele agora. Nós vamos cuidar sim, respondeu a Letícia, e vamos continuar ajudando as pessoas igual ele nos ensinou. Jesus abraçou cada um de nós. Quando me abraçou, sussurrou no meu ouvido: sua maior vitória não foi salvar 48 pessoas num acidente, foi recuperar sua família e inspirar milhares de outras pessoas a fazer o bem. Isso é eternidade, Beto. Quando nos separamos do abraço, Jesus começou a se afastar, caminhando devagar pelo quintal. A cada passo, ele ficava mais transparente, até que desapareceu completamente, deixando apenas o perfume de rosas no ar e uma paz infinita nos nossos corações. Naquela noite, jantamos juntos os três pela primeira vez em 4 anos. Conversamos sobre os planos futuros, sobre as pessoas que ainda íamos ajudar, sobre como expandir o movimento dos Anjos da Estrada. Não havia mais tristeza em casa, havia propósito, união, amor verdadeiro. Nos meses que se seguiram, o movimento continuou crescendo. Histórias incríveis chegavam até nós todos os dias. O caminhoneiro que encontrou uma criança perdida na estrada e a levou de volta para casa. A motorista que salvou um idoso de um assalto. O freteiro que organizou uma campanha para reconstruir uma escola destruída por enchente. Cada história era uma semente que Jesus tinha plantado através do meu testemunho. Cada vida transformada era a prova de que Deus ainda faz milagres no mundo moderno. Só que agora os milagres não aconteciam através de uma pessoa, aconteciam através de milhares. O Brasil começou a mudar. As estradas ficaram mais solidárias, mais humanas, mais cristãs. Motoristas que antes se tratavam com buzinadas e palavrões começaram a se cumprimentar com acenos e sorrisos. Postos de gasolina instalaram pontos de oração e distribuição de alimentos. Empresas de transporte criaram programas de responsabilidade social inspirados no nosso exemplo. 2 anos depois do milagre na BR-153, recebi um convite que me emocionou profundamente. Era para falar no Congresso Nacional sobre o impacto social do movimento Anjos da Estrada. Deputados e senadores queriam entender como um simples caminhoneiro tinha conseguido mobilizar uma transformação tão grande. Senhores parlamentares, disse eu no plenário com a voz embargada, eu não fiz nada extraordinário. Apenas deixei Jesus usar minhas mãos, meus pés, minha vida. E descobri que quando Deus quer mudar o mundo, Ele não usa os poderosos. Ele usa os simples, os pequenos, os que todo mundo acha que não servem para nada. O movimento Anjos da Estrada não é mérito meu. É prova de que ainda existe bondade no coração do brasileiro. Só precisava de alguém para dar o primeiro passo para mostrar que é possível amar o próximo sem pedir nada em troca. A plateia se levantou em aplausos. Mas eu sabia que aqueles aplausos não eram para mim, eram para Jesus, que tinha usado um bêbado perdido para plantar esperança numa nação inteira. Hoje, aos 60 anos, eu continuo na estrada. Um Mercedes já rodou mais de 2 milhões de quilômetros, sempre carregando muito mais que mercadorias carregando amor, esperança, fé. O pão sagrado que Jesus me deu continua quentinho na caixinha do painel 5 anos depois. É minha bússola espiritual, meu lembrete diário de que os milagres existem sim,
Meus filhos se casaram, tive netos que crescem, ouvindo as histórias do avô caminhoneiro que encontrou Jesus na estrada. A Carla voltou a conversar comigo regularmente, não como esposa, mas como amiga, que reconhece a transformação que aconteceu na minha vida. E toda semana recebo mensagens de pessoas que foram tocadas pela história. Gente que saiu da depressão, famílias que se reconciliaram viciados, que encontraram força para se tratar doentes, que receberam cura milagrosa. Cada testemunho é uma confirmação de que a missão continua, mesmo quando eu não estou presente fisicamente. O movimento Anjos da Estrada hoje tem mais de 50 mil caminhoneiros cadastrados. Temos aplicativo próprio onde coordenamos ajudas, programa de rádio que transmite mensagens de fé, parcerias com hospitais e instituições de caridade. O que começou com um encontro impossível virou uma revolução silenciosa de amor. Mas sabe o que mais me emociona? É saber que em algum lugar do Brasil, neste exato momento, tem um caminhoneiro parando para ajudar alguém. Tem uma pessoa perdida recebendo esperança. Tem uma família sendo salva por causa de um gesto simples de bondade. E tudo isso começou porque um dia Jesus resolveu pedir uma carona na BR-050, porque ele escolheu um homem comum, um pecador, um perdido, para mostrar que o amor de Deus ainda transforma vidas, ainda opera milagres, ainda muda destinos. Por isso, eu termino esta história fazendo um convite para você que está me ouvindo. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que Deus ainda faz milagres através de pessoas comuns, se inscreve no canal, deixa seu gostei e escreve nos comentários seu nome e o nome dos seus familiares para a nossa corrente de oração. Porque eu acredito que Jesus quer usar você também para espalhar o bem neste mundo. E lembra sempre, você não precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Você só precisa estar disponível. Porque quando Jesus encontra um coração disposto, ele faz milagres que mudam não apenas uma vida, mas gerações inteiras. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E que nossa estrada continue sendo um caminho de esperança para quem perdeu a fé na bondade humana. O amor ainda existe. Jesus ainda caminha entre nós. E os milagres continuam acontecendo para quem tem olhos para ver. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada e que Deus multiplique as bênçãos na sua vida.